Amém? Mas muito alto, está muito alto o azul. Está muito alto. Vamos orar? Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. E, Senhor, sabemos que tu estás aqui nesse lugar. E eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu venha sobre a vida da Elise e da Martinha nessa hora. Que tu venha guardá-las, Senhor, e abençoar. Senhor, abençoa as crianças da tua casa, mesmo aquelas que não puderam vir hoje. Que elas sejam guardadas debaixo das tuas mãos. Livra, Senhor, as crianças do olhar do maligno. Livra das setas do maligno, Senhor. Guarda, Senhor, e esconde com o sangue do teu Filho Jesus, Pai. Que elas sejam abençoadas por ti. Que elas sejam ensinadas na tua palavra. E cresçam, Senhor, confiando em ti, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças e paz. Vamos abrir a palavra? Está tudo bem? Tudo bem? Nós vamos ler o texto de Salmos, capítulo 25, versículo 14. Salmos 25, 14. Salmos 25, 14. Presta atenção no que está dito ali, olha. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Senhor, te louvamos pela tua palavra, Pai. Ela é viva e eficaz. E ela mesmo garante que ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. E, Senhor, ela é apta, a única que é apta, para discernir tudo que se passa, Senhor, dentro do nosso ser. Então, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que tu venha, Senhor, nessa noite, pois tu é a palavra, Senhor. Jesus, tu é a palavra. Que tu venha hoje penetrar em cada um de nós, sondando cada parte do nosso ser. Vendo, Senhor, aonde existe algum caminho mau. E se houver algum caminho mau em nós, Senhor, arranca isso de nós. Tira isso que não provém do teu Santo Espírito, Senhor, e nos traga, Senhor, limpos e purificados na tua presença, Pai. Fala conosco nessa noite, nos abençoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar. Eu hoje de manhã estava conversando com o povo aqui e eu estava falando sobre o que o Senhor me fez ver, né? O Senhor às vezes nos faz ver cada coisa, né? E Ele me fez ver um podcast. Quem sabe o que é um podcast? É como se fosse uma entrevista, né? Só que agora o nome moderno, né? Bonitinho, chama-se podcast. Não sei nem o que significa podcast, mas eu sei que é uma entrevista. E aí eles estavam entrevistando, esse rapaz, se chama Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Estava entrevistando uma pastora chamada Ariadne de Oliveira. E eu tenho que dar crédito porque se a pregação está saindo hoje foi por causa da inspiração que veio dessa entrevista. E ela é uma pastora que é ligada a Jocum. Jocum significa Jovens com uma Missão. Só que é uma instituição que já tem há muitos anos e ela a missão dela, né, já está no nome, é levar pessoas a Cristo, alcançar povos que não são facilmente alcançáveis, né?
Você tem uma ideia? Hoje, no mundo inteiro, ainda existem 8 mil entre línguas e dialetos que não conhecem nada da palavra de Deus. Você imagina um negócio desse? 8 mil línguas e dialetos que não sabem uma palavra do que está escrito na Bíblia. E essas pessoas são enviadas por Deus como missionários até esses lugares. E muitas vezes morrem lá. Por causa da palavra de Deus. Né? E essa pastora, ela foi missionária, ainda é missionária, com o marido dela. E ela estava contando algumas das experiências que ela teve. Irmãos, conforme ela ia falando, conforme ela ia descrevendo as coisas que ela viu, que ela ouviu e que ela participou, mais eu sentia vergonha do meu evangelho. Mais eu sentia vergonha do que eu não tenho feito. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que eu dei hoje de manhã. As pessoas ficaram chocadas com o exemplo que eu dei. E ela é engraçado que ela falava que todas as vezes que ela ia numa igreja pregar, no final do culto, as pessoas paravam ela e perguntavam assim: aquilo que você falou é verdade mesmo? Isso não existe, não é possível. E ela falou assim: é verdade porque eu participei, eu estava lá. E ela falou que uma vez um missionário lá no Oriente Médio se converteu, né? Um pastor, uma pessoa se converteu, se tornou um pastor, missionário, e ele foi pego pelos inimigos. Eu não sei se do Islã, ou se alguém lá que era contrário ao Evangelho de Cristo, e levou ele preso. E eles falaram para ele assim: você vai ter que negar esse Jesus que você está falando que você serve. E ele falou assim: não vou negar. Aí eles pegaram, tiraram toda a roupa dele, colocaram ele de joelho, amarraram as mãos aos calcanhares dele, e ele ficou assim amarrado. Você imagina essa pessoa de joelho. E vinham com o joelho, as pessoas que estavam torturando ele, vinham com o joelho e quebraram os dentes todos da boca dele, de tanta joelhada que ele tomava. E cada um que dava uma joelhada parava e dizia assim: agora você nega Jesus? E ele falava assim: não, não nego Jesus. Até arrancarem todos os dentes da boca dele. Eu estou falando assim para você ficar chocado mesmo. E aí, em determinado ponto, onde ele já não suportava mais, ele caiu de lado assim. Ela contando que ele pediu ao Senhor: Senhor, ou o Senhor termina com isso agora, ou eu não aguento mais. Ou o Senhor me leva para casa, ou o Senhor para com essa tortura, porque eu não aguento mais. Aí nessa hora, quando ele fala isso, o Espírito Santo de Deus, ele entra nele e fala com ele a seguinte frase: eu vou te inundar agora com o amor que meu filho teve na cruz, por aqueles que o crucificaram. Irmão, ele disse para essa missionária que nessa hora o espírito dele se inchou de tanto amor, mas não é um amor comum, de pai para filho, de irmão para irmão, de mãe para filho, não. É um amor que vinha do alto, um amor que vinha de Cristo. E ele então consegue se recuperar daquela tortura, ele se levanta daquele lugar onde ele estava deitado, ajoelha de novo, esperando nova pancada. Mas nessa hora ele olha para o seu algoz, para o seu torturador. E ele olha não com amor humano, mas com o amor de Cristo. E ele conta que na hora que ele olhou com esse amor para esse rapaz que estava batendo nele, esse rapaz olhou para ele e disse assim: para de me olhar desse jeito. Para de me olhar desse jeito, porque eu não aguento esse teu amor. O amor dele foi tão grande, inundando tanto a vida dele, que ele não precisou dizer uma palavra. Uma palavra.
E aquele cara caiu de joelho na frente dele. Agora eu quero que você me apresente esse amor que faz com que você me ame dessa forma. Pelo simples fato dele estar ali fazendo a vontade do Pai. O mesmo amor que Jesus teve quando ele estava lá sendo crucificado, e ele olha para aqueles homens que enfiaram a espada no lado dele, onde saiu água e saiu sangue. Ele olha para o Pai e diz assim: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Na hora que essa mulher começou a descrever essas coisas, irmãos, eu olhei para mim, dentro de mim, eu olhei para mim e vi assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu não sei se eu seria capaz de aguentar o que esse homem aguentou por causa de Jesus. Hoje nós estamos aqui, irmãos, por causa dele. Não é por causa de mais ninguém. Você não veio aqui por causa do pastor Emanuel. Você não veio aqui por causa de um amigo ou de uma amiga. Você veio aqui porque Jesus tocou em você. E é esse amor que eu peço a Deus que Ele faça como Ele fez com aquele homem que estava lá ajoelhado, apanhando, que Ele inunde também o seu ser e que a gente não precise chegar nesse ponto de ser torturado para descobrir o que vale mais na nossa vida. Em determinado momento desse podcast, e é por causa disso que eu estou trazendo essa mensagem, em determinado momento desse podcast, dessa entrevista, o Douglas Gonçalves para, e ele é um cara durão, cara. Quem conhece o Douglas Gonçalves, ele sabe que ele é um cara que dificilmente chora, dificilmente se emociona. Ele pode brincar, pode fazer aquelas coisas todas dele, mas ele dificilmente você vê uma lágrima escorrendo no olho dele. E nessa hora ele para, olhando para essa pastora, e ele diz assim: o que esses homens viram? O que eles viram? E eu fico pensando, irmãos, o que nós temos visto? O que eu e você temos visto para estar aqui todo domingo, para estar aqui toda terça-feira, para estar tomando uma ceia, ou para ganhar uma alma para Jesus? O que nós temos feito? Porque, na verdade, é como Jó. No final da sua vida, quando ele tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ele diz assim: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que ele viu, irmão? O que ele viu? Para ele olhar para si mesmo e dizer assim: eu considero a minha vida como um nada. Eu considero a minha vida, perto do que eu vi, como nada. Eu estou disposto a entregar a minha vida por aquilo que eu vi. E o que ele viu? Ele viu Jesus. Mas como é esse Jesus que mexe tanto com essa pessoa, ao ponto dele não negar Jesus, mesmo sendo espancado, do jeito que ele espancou, do jeito que ele foi espancado? Qual é esse Jesus? Tem um texto em Isaías, Isaías 53. Ele começa dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem é que acreditou naquilo que a gente está falando? Quantas vezes, eu não sei quanto a você, mas quantas vezes eu passei e percebi que parecia que eu estava pregando um deserto? Quem que deu crédito à nossa pregação? E ele diz assim: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quem? E ele vai dizer: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos.
E eu volto a te perguntar nessa noite aqui o que eu já te perguntei. O que então esses homens viram em Jesus? Porque se a própria palavra diz que ele fisicamente, como homem, não tinha beleza, não tinha formosura e não havia nada nele que nos fizesse desejar estar com ele. Não é estranho isso? Mas existe algo sobrenatural que transcende o físico, transcende a beleza, transcende a formosura, ultrapassa tudo aquilo que o homem pode apresentar para você. Isso só se conhece quando você tem íntima comunhão com Deus. Quando você se deixa permitir ser tocado no seu espírito, na sua alma. Mamãe estava brincando que descobriram que nós temos a assinatura, né, de Deus em nós. Eles fizeram uma análise do DNA, né? E no DNA descobriram uma sequência de números. E eles pegaram essa sequência de números e transformaram em letras. E quando eles transformam em letras, a surpresa que eles têm, estava escrito Yahvé, Jeová. Dentro do DNA de cada um de nós, tem a própria assinatura de Deus. Olha que coisa tremenda. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele também é triuno, nós também somos triunos. A molécula é dividida em prótons, nêutrons e elétrons. A água, estado sólido, líquido e gasoso. A música tem ritmo. Como é que é? Ritmo. Vocês estão fazendo música, como é que é aquele negócio que o Douglas fala lá que tem a música? Ritmo. Eu sei que são 3 coisas também que compõem uma música. Você parou para pensar num negócio desse? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, irmãos. Deus ele fez questão de mostrar para nós que existem 3 em tudo na terra. E Deus hoje está mostrando para você que se você permitir que Ele transforme realmente a sua vida, Ele vai fazer com que você conheça a intimidade dEle. Melodia, ritmo e harmonia. Olha, 3. Tem 3 em 1 em tudo. E eu e você somos prova do amor de Deus sobre nós, porque Ele colocou marcado dentro de nós de quem nós somos. Você é propriedade exclusiva de Deus, você não foi feito por acaso, você não foi pego no lixo, mas Deus marcou você desde da sua formação. Salmo 139 fala exatamente isso, que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. E existem pessoas que conseguem dizer que Deus não existe. Que Deus não está nem aí para nós. O mundo, irmãos, está caminhando para um ponto aonde ninguém mais, a não ser aqueles que já foram salvos, ninguém mais vai acreditar em Deus. Eu vi um vídeo, agora há pouco, de um homem pregando em praça pública. E vinha uma menininha, sei lá, devia ter uns 10 anos. E começou a brigar com o cara. Dizendo para ele parar com aquilo, porque aquilo era mentira. 10 anos. Muito provavelmente os pais não acreditam em Deus e ensinaram ela assim. Mas muita gente está acontecendo isso. E é exatamente esse o plano que o diabo quer, que você não conheça aquele que é o dono da sua vida. Nessa noite aqui nós estamos tratando da morte e ressurreição de Jesus.
A ceia fala exatamente disso. A ceia fala de intimidade. Deus, no seu íntimo, quando Ele viu que nós, os homens, não tínhamos mais condições de estarmos perto dEle, Deus resolveu trazer à terra o único que poderia nos reatar com Ele. O seu Filho Jesus. Quando o homem peca lá no Éden e come o fruto proibido, Deus olha e diz assim, não tem como mais nenhum homem fazer isso, senão aquele que vier de mim. E esse mesmo homem, que nós lemos aqui em Isaías agora, que ele não tinha parecer nem formosura, ele veio à terra para trazer algo para nós. Nos dar a aliança que havia sido perdida. Salmos 24 diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Agora eu te pergunto, o que é temer a Deus? O que é temer a Deus? Temer a Deus é ter medo dele? Não. Muito pelo contrário. É ter respeito, admiração. É saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que eu penso ou estou pedindo a Ele. Eu fui ver a definição, né, no original desse texto, e ele está assim, o que é temer? Admiração, reverência, honra. Olha isso. Quando eu temo a Deus, eu estou dando honra a Ele. Eu estou dizendo a Ele assim, Senhor, eu te obedeço, e eu quero honrar o teu poder na minha vida. Respeito é dizer para Ele assim, Senhor, eu quero temer a Ti, eu quero seguir os teus ensinamentos. E Ele está dizendo assim, que se você fizer isso, se você temê-lo, se você honrá-lo, se você tiver uma admiração fora do normal a Deus, Ele vai te dar a ter intimidade com Ele. A intimidade do Senhor ou seja, é somente para aqueles que o temem e o honram. Você está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Deus nunca vai dar os segredos. Intimidade significa isso, segredos. Ele nunca vai entregar os segredos dele para aqueles que não honram. E o que é honrar a Deus, irmãos? O que é honrar a Deus? É cumprir todos os seus estatutos. Hoje eu estava conversando aqui, né, na escola bíblica, e uma hora surgiu um assunto, e eu falei assim, me mostra na Bíblia aonde Jesus veio para abolir a lei. Me mostra. Porque tem muita gente aí dizendo que Jesus aboliu a lei. Eu queria que você me mostrasse aonde está na Bíblia que Jesus veio abolir a lei. Mas eu te mostro na Bíblia aonde está escrito que ele está dizendo assim, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Se eu e você temos que ter um exemplo, se eu e você temos aonde nos espelharmos, que é Jesus, o comportamento dele, como ele andou, como ele obedeceu a Deus, ele é um exemplo para nós. Se ele não aboliu a lei, por que eu vou abolir? Por que alguém nessa terra vai abolir a lei? E eu estou falando de lei, irmão, eu estou falando dos estatutos dele, que foram criados por ele. Não aqueles criados por homens. Eu estou falando aqueles criados pela mão de Deus. Se Deus me diz para eu fazer isso,
E se Jesus ele me diz para fazer isso, por que eu não vou fazer? Se ele está me dizendo, somente para aqueles que o honram e que fazem a sua vontade, que têm respeito pela sua presença, que têm reverência, que têm admiração, somente a esses Deus vai revelar os seus segredos. Você imagina você estar tão íntimo de Deus, que Ele chega para você e diz para você segredos que nenhum homem sabe. Coisas que muitas vezes são, às vezes até inimagináveis. E Deus pode te contar, se você for aquele que teme a Ele. Tem um texto que é tremendo, que está lá em 2 Coríntios 12. Paulo está pregando a cidade de Corinto, e ele começa dizendo assim, ó: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e as revelações do Senhor. E aí ele vai dizer assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Quem era esse homem? Você sabe de quem que ele está falando? Ele está falando dele mesmo. Ele está falando de Paulo, dele mesmo. Só que ele está dizendo assim, eu não vou falar, deve ter pensado, não vou falar que sou eu, porque vai parecer que eu sou arrogante, orgulhoso. Então ele diz assim, eu conheço um homem. E conhecia mesmo, não estava mentindo, era ele mesmo. Ele, em determinado ponto da carreira dele, ele estava tão íntimo com Deus, que Deus deu o privilégio a ele de levá-lo até o céu, para ele conhecer como é lá. Você imagina um negócio desse? Desde que eu li um livro chamado Abre os Meus Olhos, Senhor, eu peço a Deus que me leve lá para dar uma olhadinha. Eu fico doido para ir lá em cima, só para dar uma... Falei assim, Senhor, só me leva para dar um passeio, não preciso ficar não, só eu volto, eu volto, mas me leva lá para dar uma olhada. Uma outra denominação que eu fiz parte, chama Comunidade Evangélica entre as Nações, o presidente da igreja, chamava pastor Ademir, ele teve uma experiência com Deus desse tipo. Ele estava dirigindo o carro, sofreu um acidente e foi para o CTI. E ficou, acho que, 15 dias internado no CTI. E diz ele, né, contando, que ele, na hora que ele perdeu a consciência, na mesma hora ele se viu lá na sala do trono. Olha que coisa. E ele diz assim, para mim, ele ficou 15 dias internado, né? Ele falou assim, mas para mim pareceu 15 minutos. Tanto é que ele escreveu um texto uma vez lá, 15 minutos no céu. E ele chegou diante do trono e ele conta que Deus estava sentado no trono, mas ele não conseguia enxergar o rosto de Deus, né? Mas Deus falou para ele assim, eu vou pedir ao meu anjo para te levar para dar uma voltinha. Para te mostrar o céu, como é o céu. Aí diz ele que o anjo pegou ele mesmo, e foi dar uma volta, mostrando como era. E tudo aquilo que está narrado em Apocalipse está lá. Não é mentira. Não é ilusão. Ruas de ouro, muros de cristal. Está tudo lá. E ele diz que ele ficou lá e no final, quando ele volta para a sala do trono, onde ele vai falar com o Senhor novamente, ele diz assim, Senhor, eu não quero voltar não. Eu quero ficar aqui. Aí ele falou assim, não, mas você ainda tem que fazer algumas coisas lá embaixo. Você tem que voltar. E ele voltou do coma. A mulher dele tinha falecido do acidente, por causa do acidente.
E depois ele casou de novo. Ele ficou mais uns anos aqui na terra, ainda fazendo um monte de coisa. E foi quando então, logo depois que ele tinha se recuperado, a gente conheceu ele. Era um homem de Deus. Um homem de Deus. E eu fico pensando, o que esses homens viram? Esse pastor desse livro que eu li chamava-se Gary Oates, né? E ele teve uma experiência com Deus dessa forma, onde ele foi arrebatado também. E quando ele volta, ele começa a ver, né, aonde ele ia, nos cultos, aonde ele estava, ele via os anjos trabalhando. Ele tinha visão aberta do céu. E ele, uma vez, ele estava pregando numa igreja, ele viu uma senhora, e a senhora toda triste, né? E veio um anjo por trás dela, e com as asas abraçou-a. Ela assim por trás, né? E o anjo, foi dito para ele que aquele anjo que estava abraçando ela era um anjo da cura. Então tem coisas que a gente quer ver, mas a gente precisa entender que não dá para ser de qualquer maneira. Deus, ele quer transformar a nossa vida para que a gente venha enxergar coisas sobrenaturais, sim. Mas eu preciso entender que Deus não vai mostrar nada para aquele que não é temente a Deus. Você entende isso? Às vezes a gente pede para o Senhor transformar a nossa vida, para o Senhor modificar a nossa vida, mas Deus não vai fazer isso enquanto você não se enquadrar na palavra, porque Deus não vai contra a sua própria palavra. Ele quer te dar coisas, mas como Ele pode te dar coisas se Ele não encontra terreno fértil para isso? Ele quer transformar a sua vida. Ele não vai dar nada para quem quer aparecer, irmão. Eu louvo a Deus que nós temos uma igreja ainda pequena, que pode ser transformada nisso. Porque quando chegarem as multidões, e elas vão chegar, nós precisamos encontrar pessoas que viram o Senhor. Isaías 53, Isaías capítulo 6, fala um texto que eu amo. Olha o que diz. Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, cada um cobria o rosto, com duas cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías teve algo que ele pode dizer assim: eu vi, ninguém me contou. Uma coisa é você saber de alguma coisa como quando alguém conta, e outra coisa é você ter a experiência de ver aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. O que transforma alguém, é claro que o testemunho da pregação é importante, leva a pessoa a Cristo, mas o que transforma você por dentro são as tuas experiências com Deus. Deus não quer que você seja somente um ouvinte aqui, irmãos. Você acha realmente que Deus te trouxe aqui para você ser só um ouvinte? Você acha realmente? Deus não te trouxe aqui só para ser um ouvinte. Deus te trouxe aqui para te preparar para ser um pregador do Evangelho, para alcançar outras pessoas. Só que na verdade, o que Deus quer fazer de você e de mim é nos transformar em testemunhas. Jesus, Ele mexe tanto com aquelas pessoas, que eles não se tornam só um pregador do Evangelho. Eles se tornam testemunhas. Porque testemunha se refere àquele que vê e segue. Você entende isso? Eu não sigo Jesus porque alguém só falou comigo. Eu sigo Jesus porque eu vi.
porque eu ouvi. Essa é a diferença. A intimidade do Senhor é para os que o temem. O que é intimidade? Intimidade é conselho, intimidade é confidência. Quando você vai olhar no original, a palavra intimidade, nesse texto aqui, tem uma parte lá que está dizendo assim, divã. Eu falei, ué, divã? O que é o divã? Divã é aquela caminha, né? Que quando você vai no psicólogo, você deita ali e começa a abrir o teu coração. Não é assim? Você vai lá, fala tudo que você não fala para os teus pais, tudo que você não fala para os teus amigos, você fala para o psicólogo. Aí Jesus está dizendo assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Sabe qual é a alegoria desse texto? É como se Deus tivesse deitado no divã, abrindo o seu coração para nós. Dizendo assim, olha, se você se tornar temente a mim, eu vou te mostrar todos os meus segredos. Tudo que é minha confidência, tudo que é meu conselho, eu vou passar para você. Sabe aquele filme O Todo-Poderoso? Que o cara recebe uma brincadeira lá, que Deus desce e diz assim, você agora vai ser Deus por alguns dias. Você vai mexer aí como Deus. Mal comparando, estou brincando, tá, irmãos? Mal comparando, é como se Deus estivesse dizendo assim, se você me temer, como tem que ser temido, eu vou revelar para você todos os meus segredos. E aí aquele texto agora você entende. E pedireis o que quiseres, e ser-lhe-á dado. Por que a gente pede e não recebe, irmãos? Porque a gente não teme. A gente não sabe o que é ser filho de Deus. Deus não vai revelar, presta atenção nisso que eu vou dizer aqui para você agora. Deus não vai revelar o seu segredo para quem é escravo. Não vai. Deus vai revelar o seu segredo para quem é filho. Só para os filhos. Deus quer que você entenda isso nessa noite, porque quando você entender isso, Atos capítulo 1, versículo 8, vai se concretizar na sua vida. Que diz Atos capítulo 1, versículo 8? Diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe onde é os confins da terra? É aqui agora. É ao seu redor. Aqui é o confim da terra. Só que você precisa entender que Deus quer que desça sobre você o poder dele. Deus não está dizendo para você ser testemunha antes de conhecer ele. Presta atenção nisso que eu estou te dizendo. Muitas vezes a gente quer fazer a obra de Deus, quer pregar o evangelho, quer ir até as pessoas, mas sem conhecer o poder de Deus. Não dá para você ser testemunha de Deus sem antes ser filho de Deus. Porque você vai se cansar. Você vai se desgastar. E você vai abandonar Jesus. Quando eu conheço o Deus que pode me dar todo o poder, né? É diferente, porque aí ele vai dizer para você o que é o segredo dele. Qual é a intimidade dele. Ele vai mexer, irmão, no seu interior. Ele vai mexer no seu interior. E nessa noite aqui, nós estamos falando de ceia do Senhor, mas eu queria trazer para você algo que Deus trouxe para mim. A Bíblia fala que Deus procura
O que ele procura na terra? Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Jesus, quando ele foi para escolher os seus discípulos, está lá em Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesus passou a noite inteira orando no monte. A noite inteira. Quando amanheceu, ele saiu e diz o texto aqui, depois subiu ao monte e chamou para si os que ele mesmo quis. Sabe o que Deus está fazendo com você aqui nessa noite hoje? Está chamando para si, para Ele, a cada um de nós. O chamado não é só para o pastor Emanuel, irmãos. O chamado não é só para a pastora Geise. O chamado é para todos nós. Chamou para si. Jesus está dizendo assim, venha ser meu. Propriedade minha, exclusiva. Venha enxergar aquilo que esses homens enxergaram um dia. Não é exclusividade desses homens não, irmãos. Mas é para todos nós. Sabe aqui, nós lemos aqui sobre Paulo, né? Paulo falando que ele um dia foi lá no reino dos céus. Ele viu o reino em loco. Mas quem era esse homem? Você sabe quem era esse homem? Antes de conhecer Jesus? Diz a palavra que Paulo chamava-se Saulo. E ele perseguia os cristãos. Matava os cristãos. Você quer uma prova disso? Então vamos ler. Atos, capítulo 7, versículos 55 a 60. Atos, capítulo 7, versículos 55 a 60. Ele vai falar sobre um homem chamado Estevão. Mas presta atenção no texto que vai citar o nome de uma pessoa que eu acabei de falar. Olha só. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos. E gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aonde? Aos pés de um homem chamado Saulo. Saulo estava lá matando Estevão. Estevão era um mártir. E aí eu te chamo a atenção do texto que eu acabei de falar com você. E sereis minhas testemunhas. Qual era o significado dessa palavra testemunhas no original? Você vai ver lá no original, está assim, ó. Martius. Martius. Na escrita está assim, mártir. Se for trazer para o nosso idioma, o que é? Testemunha é um mártir, uma pessoa que entrega a sua própria vida por uma causa. E sereis minhas testemunhas, diz o Senhor. E depois eu vou pregar até os confins da terra. Sabe o que Jesus está dizendo? Você nunca vai conseguir pregar até os confins da terra sem antes se tornar uma pessoa que entrega a própria vida em favor da causa de Jesus. Esse é o significado desse texto. Às vezes a gente ouve determinados versículos e a gente não tem noção do que Jesus está dizendo através daquele versículo. Jesus está dizendo, você vai ser a minha testemunha. Você, se tiver realmente temendo a mim, honrando a mim, buscando a mim, você vai ser alguém que vai ter a capacidade de se entregar pela minha causa. Será que eu e você hoje somos essas pessoas?
Eu não quero que você fale nada, eu quero que você pense aí. Como eu parei para pensar na hora que essa mulher falou isso. O que essas testemunhas viram? O que essas pessoas viram, irmãos? Qual foi a visão? Qual foi a visão que Deus já te deu sobre o evangelho dele? Qual foi? O que Deus fez por você que te impactou de tal forma que te tornou uma testemunha viva do evangelho de Cristo? O que aconteceu? Porque é necessário que isso aconteça, irmãos. Deus precisa se revelar a cada um de nós de tal forma que Ele mexa com o meu interior, de tal forma que Ele fale assim, você não pode continuar na inércia que você está. Você precisa entender que o Evangelho não é seu. Eu e você não somos donos desse Evangelho. Eu e você não somos donos nem de nós mesmos, irmãos. Eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real, nação santa, propriedade de Deus. Eu e você precisamos entender isso, irmãos, até mesmo antes de tomar a ceia do Senhor. Porque Jesus, Ele está dizendo para nós, olha, eu vou, nesse versículo que a gente deu, de Salmos 24:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem. E Ele vai complementar dizendo assim, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Existe algo muito superior do que você e eu podemos viver nessa terra. E é algo que é conhecer a aliança de Deus conosco. Algo que o diabo tenta todo tempo distorcer. Jesus, Ele nos mostra que existe algo superior, né? Aos quais Ele dará a conhecer, tornar conhecido. Jesus vai fazer com que você conheça os seus segredos. Torne conhecido de você. Você não vai falar mais de Jesus sem saber quem Ele é. Tem muita gente pregando o evangelho, falando sobre Jesus, mas não sabe nem quem é Jesus. Nunca teve uma experiência com Deus. Nunca tocou, nem que seja espiritualmente em Deus. Ele está dizendo, eu vou dar a vocês a conhecer. Aí ele vai complementar, a minha aliança. O que é aliança, irmão? O que é aliança? Aliança é um tratado. Aliança é um acordo. Você entendeu? É um contrato. É uma constituição. Você acha que os homens do STF têm condições de substituir a Constituição de Deus? A Constituição dos homens eles podem até tentar substituir. Mas a Constituição que Deus escreveu, o acordo que Ele escreveu com as suas próprias mãos, nenhum homem consegue destruir. O que é uma aliança? É um compromisso. Que Jesus disse, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é digno de mim. Você está servindo ao Senhor, fazendo a vontade dEle, mas de repente, Satanás lança uma armadilha e você começa a sentir falta daquilo que você vivia. Ah, como eu gostava de comer cebola no Egito. Sendo que Deus tem um maná completo para te entregar. O que é uma aliança? É uma ordenação divina com sinais ou promessas. Deus jamais vai apresentar a sua aliança para alguém
sem promessa. Deus nos prometeu uma vida com Ele. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que deixar pai, mãe, filho, irmão, ou todas as coisas dessa vida, há de receber até 100 vezes mais tudo aquilo que ele tinha aqui. Sabe, irmãos, a gente não tem noção do que Deus pode fazer na nossa vida. Porque se a gente tivesse noção do que Deus pode fazer na nossa vida, eu não precisaria nem estar aqui pregando para você. Aliança, algo que não tem começo, que não tem fim. Algo que é sobrenatural, que Deus vai fazer com que seja colocado em nossos dedos, se nós o temermos. Sabe o que o Senhor me mostrou quando ele disse aqui, ó, ele diz, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Sabe qual foi a mensagem que Deus colocou na minha mente na hora que eu li a aliança? Ele me mostrou para mim assim, passaporte. É um passaporte. Quando você tem um passaporte, você entra em qualquer lugar. Porque ele vai dizer qual é a tua origem. Quem é você? De onde você é? Sem Jesus nós não somos nada, o nosso passaporte não existe. Mas com Jesus, o nosso passaporte está lá. Origem, o céu. O céu é a nossa origem. E nós um dia vamos voltar para lá, irmãos, porque lá é o nosso lugar, não é aqui nesse lugar. Deus está dizendo para nós essa noite aqui, você tem uma origem. Você não é de qualquer lugar, você não é um perdido. Você tem alguém que se importa com você, ao ponto dele querer te mostrar a sua aliança. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É engraçado que Deus foi mostrando pessoas, né, na Bíblia, que viram algo que a gente se pergunta, o que esses homens viram ao ponto de serem tocados de tal forma que eles entregaram a sua própria vida para Deus. E nós lemos aqui agora, nós lemos agora há pouco sobre Estevão. Estevão era um homem que não viveu na época de Jesus, não conheceu Jesus fisicamente, mas ele foi transformado pela presença de Jesus de tal forma que mesmo pregando o Evangelho de Cristo e sendo preso por causa disso, diz a palavra, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu os céus abertos e viu Jesus de pé, olhando para ele. O que Jesus está vendo na sua vida hoje? Qual é a imagem, qual é a visão que Jesus tem quando Ele olha para nós? É esse o entendimento que a gente tem que ter quando Ele está dizendo que eu vou revelar a minha intimidade. Ele não vai revelar a sua intimidade para aqueles que não temem a Ele, ao ponto de entregarem a sua vida por Ele. E se hoje? Se hoje, irmãos, hoje nós não temos, né, por enquanto, o mesmo problema lá de fora. Hoje ainda não somos perseguidos. Mas se chegar ao ponto de nós sermos perseguidos como lá? Como que nós reagimos, irmãos? Eu sei que essa pregação não é uma pregação de aleluia, de amém, de glória a Deus. Mas deveria ser. Porque a salvação depende dessa resposta sua. A salvação precisa que você... essa resposta vai determinar se você vai entrar no reino dos céus ou não.
vir aqui tomar ceia é fácil. O pastor não está vendo. O pastor não sabe do que eu passo ou do que eu faço. Vou tomar ceia. Mas a questão não é o que eu estou vendo em você. É o que Deus está vendo em você. O que Ele está vendo? Essa noite, irmão, eu creio que Deus tem falado conosco. E se Ele tem trazido esse recado, é porque ainda existe esperança. Ainda há tempo de se voltar para a presença de Deus de tal forma que eu e você possamos enxergar aquilo que esses homens viram um dia. Se tornaram homens mártires, testemunhas daquilo que Deus podia fazer. Mas esses homens passaram. Esses homens morreram. Estão esperando a volta de Deus. O que está acontecendo agora é que Deus quer fazer a mesma coisa que fez com esses homens, Ele quer fazer conosco. Quer nos mostrar os seus segredos, a sua intimidade. Mas Ele precisa encontrar em nós alguém que seja o verdadeiro adorador, que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Ele busca em nós aqui. Uma igreja verdadeira, imaculada, sem mancha, para que Ele possa revelar a sua aliança para Ele. Sabe o que Deus ama? Revelar os seus segredos para os seus filhos. Deus ama isso. E Ele quer fazer isso com você nessa noite aqui. Eu sei que talvez não seja de uma hora para outra. Eu sei disso. Mas permita Deus entrar no teu coração de tal forma que Ele se revele de verdade a você. Amém? Vamos estar de pé? Eu queria... Pode baixar, Marco, um pouquinho. Esse ato que nós fazemos todo mês, né, foi por causa de uma ordenança de Jesus quando Ele foi embora para o céu e deixou o seu Consolador, o Espírito Santo. E o Senhor diz assim para a gente fazer isso em memória dEle, lembrando dEle, lembrando dos ensinamentos de Jesus. Então por isso que a gente não participa da mesa do Senhor de qualquer forma. A gente participa com o entendimento, né? Eu queria ler um texto para vocês que está lá em 1 Coríntios 11, 23, que diz assim, Paulo falando, né? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu. Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha.
Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então Jesus está dizendo para nós que é para a gente participar, mas participar com consciência, com entendimento, sabendo que nós somos pecadores, sim, mas eu preciso entender que eu faço parte de um corpo, e se eu, como parte desse corpo, estiver contaminado, eu contamino todo o resto. Então Jesus está falando para nós, olha bem, pensa bem, nos teus atos, nas suas atitudes, naquilo que você está fazendo, porque não é simplesmente vir aqui tomar o cálice e comer um pedaço de pão. Não, irmãos. Paulo, um pouquinho depois, ele está dizendo assim, se você fosse vir aqui só para beber e comer, fazia isso em casa. Isso aqui é um ato profético. É algo que vai mexer com a sua vida. Então entenda, quando você participa disso, que não é para qualquer um. É para aqueles que conseguiram entender a palavra de Deus e confessaram seus pecados diante do Senhor e disseram, Senhor, me limpa, me purifica. Por isso que ele diz, examine-se o homem, a mulher, a si mesmo. E então, depois de você se examinar, aí você participa da ceia do Senhor. O pastor aqui, ele não vai dizer para ninguém, não toma a ceia não. Eu não vou dizer nada. Quem vai dizer se você vai participar da ceia ou não é você mesmo. Eu só estou te dizendo que você precisa saber que existe uma aliança que Jesus nos apresentou através do sangue dele. E essa é uma aliança eterna, que vai determinar a nossa entrada no céu ou não. Essa é a questão. Então nessa hora, a gente vai orar, você conversa com Deus e vê o que Ele vai falar contigo. Mas ouça a voz dEle. Ouça a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós chegamos diante da Tua presença mais uma vez, Senhor. E nós com muito temor, Senhor, nós chegamos e lemos a Tua palavra, o Teu estatuto, o Teu acordo, o Teu compromisso conosco, a Tua aliança conosco. E nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu venha nos limpar, Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, desde a pele até o interior dos ossos. Senhor, nos limpando não somente para participar dessa mesa, Senhor, mas nos limpar para que possamos ter acesso, Senhor, à Tua intimidade, para conhecer a Tua aliança, Senhor. Que, Senhor, não seja um acordo somente para a hora, mas seja um acordo eterno, como a Tua aliança é conosco, Senhor. Que possamos, Senhor, realmente enxergar aquilo que Jesus tem para nos mostrar, Senhor. Que nós possamos enxergar Jesus, Pai. Que nós possamos ser constrangidos no nosso íntimo, de tal forma, Senhor, que nada nos impeça de estarmos, Senhor, celebrando essa aliança contigo, Senhor. Que nós possamos ter esse acordo contigo de verdade, independentemente do que o mundo pratica. Senhor, nós queremos andar nos Teus estatutos, Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade. Então, para isso, Senhor, nos purifica, nos limpa, nos perdoa, Senhor. É o que nós Te pedimos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Aumenta um pouquinho a música aí. Você vai vir aqui, pegar o seu cálice, um pedacinho de pão, vai voltar para o seu lugar e nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Amém? Pode vir, quem for participar. Aleluia.
Santo és tu, Jesus. Graça, receba da graça. Graça, receba da graça. Graça de Deus, receba da graça, da graça, da graça de Deus. De Deus, na graça, graça de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Seja lavado pela graça de Deus. Receba da graça. Receba do perdão. Receba do amor de Deus. Receba da misericórdia. Receba. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Pegue o seu pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Podeis participar do pão? Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, pegue o seu cálice, dizendo: este cálice é o novo testemunho no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Podeis participar do cálice. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Te adoramos, Senhor, porque não nos interessa, Senhor, o exterior, mas interessa o nosso interior, Senhor. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Senhor, porque um dia, Senhor, tu nos alcançou, Senhor. Nos tirou, Senhor, do lamaçal desse mundo, Pai, e nos trouxe para a tua presença, Senhor. Aleluia! 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 Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Espírito Santo. Glórias a ti, Senhor. Oh, Senhor, que esse seja, Senhor Deus amado, um dia marcado na história, Senhor, de cada um de nós, Senhor. Onde nós podemos entender, Senhor, o que é realmente, Senhor, enxergar a ti, Jesus. Que haja, Senhor, uma mudança, Senhor, em nossa vida, Senhor, para que não venhamos a nos render aos caprichos desse mundo, Senhor, mas venhamos a nos render a Ti, Jesus.
Abençoa a tua igreja, Senhor, nesse lugar. Senhor, abençoa aqueles que visitam a tua igreja, aqueles que têm vindo aqui neste lugar, que eles realmente possam te enxergar como tu és, não como o mundo pinta, Senhor, mas como realmente tu és, Senhor, e que haja, Senhor Deus amado, em nós, Senhor, um despertar, Senhor, para conhecermos, Senhor, a tua intimidade e a tua aliança, Pai. Te louvamos nessa noite, te pedimos que tu venha nos acompanhar, Senhor, no retorno para a nossa casa. Senhor, que tu mesmo venha nos abençoar essa semana, aonde nós colocarmos as nossas mãos, sejamos prósperos, aonde colocarmos os nossos pés, que seja nosso. Pai, que em nome de Jesus tu venha andar na nossa frente, Senhor, nos livrando de toda e qualquer cilada do maligno, de toda seta do diabo seja jogada por terra, pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa nossa família, abençoa os nossos filhos e filhas, Senhor, nossos pais e mães, Senhor, que sejamos guardados debaixo da tua forte e potente mão. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, irmão? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, só para lembrar os irmãos que agora em julho nós teremos o encontro lá em Uberaba, o Sozo. Então, se você tem o desejo de participar, de fazer o Sozo, de conhecer um pouco mais do Senhor, essa é a hora. Se programe. Vai ser que dia? Dia 17 até dia 22 de julho. Tá bom? Eu não sei o valor ainda, mas o apóstolo vai passar para nós o valor e depois eu te passo. Mas não fique preocupado com o valor, porque esse valor pode ser parcelado, você pode pagar parcelado. Entenda que o que você vai receber lá é muito maior do que o valor que você vai pagar. Entenda isso. Faça o encontro. Depois você me cobre. Depois você fala assim, pastor, não era nada daquilo que você falou. Aí você pode me dar Pode me dar. Estou me colocando a cara a tapa aqui. Eu quero ver se você não vai ter uma experiência abençoada lá naquele lugar. Amém? Que Deus te abençoe. Que você seja uma bênção em nome de Jesus. Graça e paz.